Aqui está escrito assim, ó. A Lana escreveu, mas estou aqui. Mas estou aqui, ó. Enfim, vou compartilhar com vocês, tá? A minha celular, a nada, mudou também. Ai, começou a sair sangue dela e ela morreu. Estou compartilhando com vocês, registrem essa pauta, por gentileza. Ela ficou lá e meu. Por quê? Ela vai chegar e ela não poder. Ela na prova dela, assim. Dia 7 de 4 de 2020. 2021. 2020, velho. 2021. Não, nossa! Meu Deus do céu! Aí, gente, agora a gente pode achar. Da professora eu não. O N, professor, é aberto. É o N, né, professor? Parece um gancho, é um gancho. Professor, parece um gancho. É um dedo de bola. Outra gente. Só por mim. Será? Mas vamos chegar. Oi. Putz, professor, tu vai passar no Enem ou o quê? Uma coisa ela falou assim, eu toque esse aqui do chefe. Daqui a pouco, mas eu tô trabalhando fazendo um texto. Ah, o quê? Falando demais. Pode ser sobre isso mesmo. Matheus, você vai estar falando, Matheus? Pode dar uma olhada no material de vocês. Pessoal que está em casa, terminaram de copiar a pauta? Sim, professor. Eu terminei. Não, peraí. Ok, enquanto isso, o professor vai dar uma olhada no material de quem está lá. Eu não fiz.
Nem certo. Ó, 13 e 15. Apostila das pesquisas. Todos organizados, por isso que eu tinha exemplo. Eles querem aprender, João. Certo. Cadê você? Ele ajudou tudo errado, né? Nossa, não sei. Eu vou beber aqui. Não. Aqui. Eu vou fazer copo junto. Você está dando na minha eu não pensei. Eu fiz eu. Ah, então você me escreveu isso, né? Ele me ligou. Você estava na tomada. Você estava na tomada. Você estava na tomada, você me ligou. Você não vai fazer, fica mais. Não, é que eu coloquei Pessoal de casa, vou interromper o compartilhamento. Conferindo tarefa, tá? Quem não me enviou ainda por foto, por gentileza, me mande a foto da tarefa. Página 31 e 32 da apostila. 31 e 32. Além do CA, página 13 a 15. Professor, enviei.
Matheus, tem que conferir lá no controle. Você tem que dar uma olhada lá no WhatsApp, se você mandou. Eu mandei. Pode até mandar meu nome aqui, pra saber que sou eu, tá? Ok. Mais uma pesquisa. Obrigado, Matheus. A tarefa vai ser essa pesquisa e essa. Isso. E essas atividades aqui. Mais uma pesquisa. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Quem está falando? Matheus? Fala, Matheus. Eu mandei já. Obrigado. Vou fechar seu áudio. Fala, Garcia. Legal. Bom, o Poli já acabou a aula, guardou o material, tudo certo, já te chamaram lá? Nem ligaram, acho que nem ligaram a caixa de som ainda para chamar seu nome. Professor, eu tô esperando. Vamos lá. Crianças, apostila página 32. Dá uma olhadinha lá no conteúdo da página 32. Na última aula, nós começamos a falar a respeito do tema ligado ao nosso conteúdo, tá? Que trata a respeito das grandes navegações. Terminamos a correção referente ao conteúdo da tarefa na última aula, tá? Então, o que vocês vão estudar para a prova? Para a prova, vocês vão estudar esse material da apostila, tá? Então, vocês vão estudar todo o material relacionado ao segundo capítulo. Só a apostila. Referente ao conteúdo do CA, que eu pedi para vocês fazerem, e que vocês desenvolveram, entregaram hoje como tarefa, o professor vai postar no Google Sala de Aula a correção do CA, tá? Das atividades do CA referente a esse capítulo. Porém, a orientação que vocês têm é para estudar a apostila. Isso, para estudar a apostila. A apostila. O CA não. Mesmo assim, a gente vai fazer as correções do CA, tá? Para vocês conferirem se a resposta está certa, se está tudo ok. E o professor vai mandar para vocês lá no Google Sala para vocês irem lá e acompanhar a correção, tá? Do CA. Crianças, na página 32, o tema da nossa aula são as grandes navegações, então a gente vai começar a falar um pouquinho mais aprofundado sobre o processo de conhecimento marítimo. Alguns grupos acabaram se organizando para que pudessem conhecer um pouquinho mais sobre as navegações. E quando a gente fala com o tema as grandes navegações, a gente já tem ideia de que tiveram uma proporção grande, tá? Não só na quantidade, mas justamente na distância das navegações. Então, você sair de um território, de uma localidade da Europa, para ir navegando até a Ásia, é muita água, tá? E o processo de navegação, por exemplo, nós vamos começar a falar sobre o périplo africano, as navegações. A navegação não funciona da seguinte forma: sai hoje da Europa, daqui 2 semanas está chegando já lá na Ásia. Eles não tinham embarcação suficiente, eles não tinham alimento suficiente, às vezes eles padeciam com o contingente de pessoas, às vezes as embarcações, por serem frágeis, como eu disse a vocês na última aula, acabavam sendo destruídas, né, com as ondas que batiam nas embarcações, simplesmente destruíam e eles acabavam morrendo. A gente não entra tanto nessas informações, porque agora que está começando as navegações. Então, mais para frente vai ter desenvolvimento aí da pirataria. Inclusive, nós temos piratas até aqui no Brasil, né? A região amazônica tem bastante pirata. Certo? E aí a gente leva em consideração, crianças, que essas grandes navegações, elas duravam anos. Não é de uma hora para outra que uma embarcação grande sai da Europa e chega na Ásia. Demoram anos. E como que eles vão fazer, professor? Vão ficar lá na água anos e anos navegando? Não. Eles vão se aproximando da onde tem terra, tá? De alguns territórios, eles vão aportando. Ali eles vão, de certa forma, entre aspas, morar, porque eles vão passar uma certa temporada nesses locais.
Então, para chegar à Ásia, eles vão primeiro parar na África, parar no continente africano, em várias partes da costa africana, até chegar ao continente asiático. O que eles querem no continente asiático? Buscar mercadorias. Essas mercadorias são conhecidas como especiarias e vão ser vendidas na Europa com um preço muito alto, que é o que a gente chama de... o termo especiaria remete à ideia de produto raro, ou seja, não tem no continente europeu, e caro. Por quê? Porque eles têm que buscar lá em outro continente. Automaticamente o valor, o preço do serviço, desse produto, vai ficar muito mais alto. Tá? Então, as grandes navegações é essa busca, essa curiosidade que esses grupos têm de conhecerem, né, as viagens além mar, né, por mar, e buscarem os produtos para que eles pudessem estar comercializando. O problema foi que eles tiveram muitas concorrências com outros grupos, ou até mesmo problemas relacionados à alta do preço, e se eles pudessem buscar esse produto diretamente lá na fonte, lá no continente asiático, eles poderiam vender esse produto num preço muito mais alto, eles iam ganhar mais com isso, tá? Estamos falando dos grupos ligados aos comerciantes, então por isso que acaba se tornando algo ligado ao comércio, atividade comercial. O professor pediu para vocês darem uma olhada na página 32, porque ali fala que existe uma aliança entre o Estado, a burguesia e a igreja, tá? Nós temos 3 grupos aí associados. O Estado, que é o rei, a burguesia, que são os comerciantes, e a Igreja Católica. Por que esses 3 grupos se reúnem para que eles possam, então, juntar as moedinhas, para que eles possam comprar madeira, para que eles possam estimular a fabricação das embarcações e depois se lançarem nessas embarcações? O que cada um deles desejava? Para formar uma aliança, a gente entende que existia uma ajuda mútua. Na aliança, a ideia é essa, tá? Eu vou formar aliança partidária, de partidos, eu vou formar alianças de guerra, de conflito, para eu ter uma ajuda, tá? Quando vocês forem estudar a Primeira Guerra Mundial, no 9º ano, vocês vão ver que lá existem 2 alianças fortes, tá? E essas alianças, elas tinham por objetivo ajuda. A ajuda mútua acontecia. Os países que se aliavam, eles enviavam dinheiro, enviavam soldados, enviavam armamentos. E se o país lá, o oponente, agredisse, né, ou invadisse o seu território, eles se juntavam para ir lutar contra esse país. Tá? Então, a aliança tende à ideia de ajuda mútua. Então, nós temos ali uma ajuda que vai ser dada entre Estado, burguesia e igreja. Cada um deles vai precisar ou ajudar de uma forma, tá? Como eu disse para vocês, a navegação ela não era algo imediato. Eu saí daqui uma semana, 2 semanas, 3, um mês, está chegando já no continente asiático. Não. Para que existia ainda os problemas relacionados ao imaginário europeu. Eles não tinham instrumentos de navegação tão eficientes que pudessem levá-los de uma forma mais rápida aos territórios ou localidades que eles desejavam. Né? A navegação marítima era algo muito perigoso, muito arriscado. Eles poderiam se perder, eles poderiam ser as embarcações destruídas por conta das ondas, das tempestades e inúmeros outros problemas, fora a proliferação de doenças, que pudessem estar dificultando ou prejudicando ainda mais. Isso mesmo, Melissa, bem legal. Ok? Então, ali na página 32, nós temos essa aliança. Antes disso, vamos falar um pouquinho mais a respeito dos problemas que vai fazer com que eles criem o périplo africano, que eu vou explicar para vocês. Então, após a interrupção do comércio com Constantinopla, alguns reinos e companhias marítimas passaram a buscar rotas para o Oriente, dando fim ao monopólio entre genoveses e comerciantes. Antes, os europeus, e aí a gente leva em consideração França, Inglaterra, Portugal, vários países europeus, eles só adquiriam mercadorias, mesmo que fosse para revender, dos genoveses e venezianos.
Então, os italianos, especificamente comerciantes genoveses e venezianos, eles dominavam as rotas. Só eles poderiam vender esses produtos, tá? É um monopólio. Só eles vendem. Então, eles dominam a rota terrestre nesse caso. Aí, o que acontece? Esses países evitados de comprar, porque os genoveses e venezianos, eles vendiam os produtos a um preço muito alto. Se eu sou um comerciante, eu vou comprar especiaria, pimenta, ao preço de R$100 a grama, e aí eu vou precisar vender a 150, R$200 cada 100 gramas, eu não vou ganhar nada com isso, tá? Ou eu vou ter uma dificuldade muito grande de vender, porque quem que vai comprar um preço tão alto? Aí, o que eles pensaram? Bom, já que os genoveses venezianos não deixam a gente comercializar esse produto, vamos nós lá, por meio das nossas embarcações, na navegação, buscar esse produto para revendê-los aqui. Ou seja, a gente vai ganhar um preço muito mais alto. Tá? E aí o que acontece? Por causa dessa necessidade da abertura das novas rotas para o Oriente, um dos trajetos denominados périplo africano considera o contorno do continente africano até chegar às Índias, tá? Um grande entreposto comercial de produtos orientais. Ou seja, eu vou escrever aqui no quadro para o pessoal entender e depois eu mostro para vocês, tá? Então é o seguinte, eles vão sair do continente europeu e aí eles vão promover a navegação. O problema é, o imaginário europeu ou medo de ir além mar, tá? De seguir em direções aí, muitas vezes desconhecidas, era algo muito sério, tá? A ser levado em consideração. Então, o que eles fizeram? Começaram a promover a navegação próxima à costa. Esse daqui é o continente africano. O que eles faziam era navegar até a costa africana, e aí eles navegavam próximo. Eles viam a Terra, estava muito próximo, eles conseguiam identificar ali ainda é a África. Por quê? Viajar além mar era algo muito arriscado. Tempestade. Uma segurança muito grande. Então, eles vão navegar para o próximo. Como eu disse a vocês, a viagem não dura por semana, por mês, 3 meses. São anos. Então, aos poucos, eles vão navegando, parando aqui em alguns países do continente africano, algumas localidades. Eles fizeram feitorias, que são galpões. Esses galpões eles servem para guardar, armazenar produtos. Eles buscavam produtos da África e traziam para a Europa, então foi algo que foi aos poucos, até chegarem ao continente asiático. Até chegar à Ásia, eles foram promovendo essa navegação próxima à costa, para não perder de vista a terra, tá? Para que desse mais segurança aí. Fala, Jean. Para não ir perto da margem. A distância é suficiente? Olha, só o conhecimento marítimo mesmo, mas a ideia que você tem que ter é que eles estavam navegando até onde eles conseguiram estar identificando a terra ali, do continente africano, para que eles não se perdessem, certo? Crianças, o que eu expliquei aqui com o desenho no quadro é que o périplo africano é uma navegação próximo à costa africana. Então, eles vão navegando próximo ao continente africano para que eles, então, não se percam e para que não corram o risco de ir além mar, tá? Porque, como eu disse há pouco, além mar requer, é composto por inúmeros problemas, né? Inúmeras consequências negativas. Então, essa empreitada, no entanto, precisava de altos investimentos. Não é simplesmente o continente africano precisa de dinheiro, precisa de financiamento. Então, onde eles vão tirar dinheiro? Como que você dá dinheiro para que eles possam, então, construir os seus barquinhos? Quem que vai dar esse dinheiro? Quem que vai financiar? Quem que vai ajudá-los? Então, houve a necessidade deles, então, se juntarem, tá? E aí surge a necessidade de cada um desses grupos ligados à sua aliança. O Estado, por exemplo, que é o rei, ele vai desejar fortalecer a sua economia
e buscar novos territórios. Então, o Estado ele tem esse objetivo, fortalecer a sua economia. Por isso, ele vai ajudar os burgueses. Depois, os burgueses, o que eles desejavam? Desejavam encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas. Os burgueses querem vender, querem consumir. E a Igreja Católica, infelizmente, estava que a Igreja Católica quer é conquistar novos fiéis. Depois nós vamos ter um assunto que fala sobre essa relação também, tá? Do católico com os outros grupos, querendo influenciar a religião sobre eles. Fala, amigo. Você já coloquei uma coisa que estava conectada à outra. Isso mesmo, cada um tinha um desejo. Estava conectada na navegação com isso. Isso mesmo. Ó, lá na página 32, vocês vão só associar ali, organizar as ideias, vão associar o grupo. Qual grupo está ligado, o Estado está ligado a qual elemento? Estado, burguesia e igreja. Faz uma associação ali, Estado, burguesia e igreja, o Matheus Moraes. Página 32. Eu esqueci de registrar os alunos que estão com a câmera desligada, né? Yudi, Renan, Maria Eduarda, Melissa e Thiago. Deixa eu ver que é está. Já está vendo a pauta? Nada. Você tem que associar eles. O que você precisa, Melissa? Você falou que eu tô com a câmera desligada, eu tô com a câmera ligada. Ah, agora eu tô te vendo. O Yudi também, tô vendo Eu agora, o acho que é Thiago. internet. Ah, deve ser a internet. Ô, Matheus Moraes, cadê a apostila? Mostra aí, professora, a apostila. Já fez, amigo? Eu já fiz. Já? Matheus Moraes, fala para mim como que ficou ali a sequência. A sequência, Matheus Moraes. Já? Já. Matheus Moraes não responde, não falou nada. Vamos lá para Maria Nantes. Maria Nantes, desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis. Desejava fortalecer a economia, se tornando o reino poderoso e rico. Estado, tá? Estado e rei é a mesma coisa, tá? Faz referência ao mesmo item. Depois, desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas a um preço muito mais alto. Burguesia. Então, a sequência ali na atividade fica igreja, rei ou Estado e, por último, burguesia. O desejo de cada um barato. Você acabou de voltar lá no fundo do viagem? Daqui a pouco você vai. Você está dormindo no horário certinho? Que página tá isso que eu não tô achando? Melissa, página 32. Desde o começo da aula, eu pedi para todos os alunos irem para a página 32. Eu achei que era 30 por causa do negocinho de colocar os números. Não, desde o começo da aula eu estou falando, página 32. Faz a atividade agora, que você está atrasado. Pessoal, continuando. Então, um dos primeiros países a promover as grandes navegações, a se lançar nas grandes navegações, é Portugal. Portugal foi o pioneiro. O que significa o termo pioneiro? Foi o primeiro a se lançar nas grandes navegações. É o primeiro país. Depois, no contexto mais histórico, vocês vão ver que, na verdade, foi a China, tá? A China foi o primeiro país a dominar a navegação. Professor, Só que travando. Tá travando? Então a internet aqui da escola. Pera, deixa eu falar. Ah, meu fone não dá conectar direito, pera. Então, como... Jonathan, o que você falou?
Eu falei que a China é o país mais atualizado. E aí as tecnologias e técnicas que eram aplicadas já haviam sido aplicadas há muito mais tempo. Só que para o europeu, né, no contexto aqui mais histórico, leva-se em consideração que o primeiro a se lançar nessas navegações, até mesmo numa distância maior, foi a China. Foi Portugal. A China ela já dominava, mas ela não tinha feito uma viagem tão longa, tá? E aí os europeus, principalmente Portugal, já acabaram fazendo. Aí vem uma explicação. O que faz com que Portugal se torne o pioneiro? O que fez com que Portugal fosse o primeiro nas navegações? Hã? Por causa dos navios. Eles precisavam dos navios, construíram, não tinha problema. Hã? Busca por territórios. O que mais? Comércio. Mas algumas coisas fizeram com que Portugal fosse o primeiro a despertar para essa. Hã? Também, faz parte. Vai ter necessidade de trajeto. Está na 32 ainda. É o quê? Lembra que nós estudamos há pouco sobre os Estados Nacionais modernos? Isso. Estados Nacionais modernos é assunto da nossa prova bimestral, tá? Então, o que aconteceu? Portugal foi um dos primeiros países a promover a formação desses Estados Nacionais modernos, ou seja, a ter uma centralização de poder, a estar totalmente organizado, centralizado. Então, isso fez com que eles tivessem, então, uma organização eficiente a ponto de investirem nas grandes navegações. Então, o primeiro reino a cessar nas viagens marítimas foi Portugal. E isso aconteceu por vários motivos, como, por exemplo, o fato de o processo de centralização política e unificação do território haver começado mais cedo em Portugal do que os outros reinos. Isso começou a acontecer antes em Portugal. Tá? Com a chegada de Dom João ao poder, iniciou-se uma grande transformação econômica no reino. Aliado aos burgueses, o rei acabou promovendo uma dinamização da economia interna no reino e o investimento do comércio marítimo. Então, esse rei ele já teve uma visão mais voltada para a atividade comercial, se junta com a burguesia e dá estímulos à burguesia. Então, quais são os fatores que fazem com que Portugal seja o primeiro? A centralização do poder político. E a banheira? E aí é o seguinte, o objetivo principal era encontrar uma rota marítima a fim de comprar esses produtos. Quais outros elementos fazem com que Portugal seja o primeiro? São os instrumentos. Ali em Portugal existiam já pessoas que tinham um conhecimento de cartografia, ou seja, o rei português ele começou a buscar essas pessoas que tinham os pequenos conhecimentos. Instrumentos de navegação, depois, conhecimentos de cartografia, as pessoas que conheciam já a ideia de mapa, da ideia de geografia, essas pessoas começaram a ser contratadas pelo rei português. Tá? Não precisaria ser um português nascido em Portugal, europeus como um todo. Tá? Então, o rei de Portugal começou a ter essas ideias para estímulo da navegação. Então, ali na página 33 diz o seguinte: Dom Henrique, filho de Dom João, foi importante no projeto das navegações. Ele tinha grandes interesses por navegação. Por essa razão, ele atraiu para a cidade muitos navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros. Reunidos, conseguiram desenvolver o conhecimento sobre técnicas de navegação e equipamentos. Então, o próprio Dom Henrique, filho do Dom João, rei de Portugal, acabou se juntando com outros grupos para que pudesse compor uma pequena organização. Peraí, a gente já consegue.
para compor uma pequena organização para que eles pudessem, então, dispor de um conhecimento mais aprofundado. E esse conhecimento mais aprofundado vai fazer com que eles possam, então, se lançar nas grandes navegação com maior segurança. Oi. Oi, Nicole. Nicole? A Emily? Oi. Esse aqui não vai cair, não. Esse não. As grandes navegações e a reforma protestante não caem em conteúdo de prova, tá? Só que você estudado isso. Pode. Não, é só isso. E aí, referente ao nosso conteúdo, ainda na página 30, né? Nós temos ali conteúdo até a página 53. Se deve ao feriado, né? Que foi feriado por causa da pandemia, aí nós não tivemos aula, então vai atrasando o conteúdo, né? Mas, muito longo. Aí o que acontece? Mesmo depois que acabar o primeiro bimestre, e a gente ainda estiver atrasado, a gente vai completar a apostila, e aí a gente dá início ao segundo bimestre, para não ficar atrasado, tá? Só a segunda unidade. Só o capítulo 2. A minha geografia dá 31 às vezes qualidade. Então, tá no mesmo aqui, ó. Eu ainda tô na 33. Olha, galerinha, na página 33 tem uma imagem lá que vocês já analisaram na última aula. Dá uma olhadinha de novo. Eu até, inclusive, compartilhei com vocês depois. Você tem que espirrar na máscara, amigo. Não pode, a gente aprendeu isso ontem. Tem que tirar a máscara? Tem que tirar a máscara. Quem Se ensinou tirar a máscara, isso? tem que trocar ela. Quem ensinou isso? Mas aí você tem para trocar, aí você troca a máscara, não tem? Uma máscara para trocar? Porque senão, se for alguma coisa, né, é mais preocupante o contágio. Vamos lá, continuando. Então é o seguinte, crianças, na página 33 nós temos uma imagem que vocês analisaram na última aula, e essa imagem, ela traz referências relacionadas àquilo que eles imaginavam, que realmente possuíam nas navegações, tá? Ou seja, nas viagens além-mar. Aí o imaginário europeu diz o seguinte: além de todo o aparato necessário, de todas as dificuldades para a realização de uma viagem marítima, Melissa, nós estamos na página 33, ó. Esse item azul aqui, ó. Só um instante que a colega voltou do banheiro e está atrapalhando o professor. Deixa ela parar um pouquinho. Oi? É isso aí que o professor está acompanhando. Você vai estar lendo, tá? Já? Terminou? Obrigado. E aí é o seguinte, fala sobre o imaginário europeu. Como eu pedi para vocês analisarem a imagem na última aula, existem monstros, existem apenas 3 terras ali, tá? O continente europeu, asiático e o continente africano. E a gente sabe que a compreensão de continente é muito maior que essa, né? De apenas 3 continentes. Então, além de todo o aparato necessário, de todas as dificuldades para a realização de uma viagem marítima, durante o século XV e XVI, é importante destacar o imaginário europeu em relação ao desconhecido. A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para superstições, lendas e crendices. De onde vem o imaginário europeu? Vem dessas ideias, superstições, lendas e crendices. Então, existe o abismo que leva ao inferno, existem monstros que engolem as embarcações. Você imagina no primeiro contato as pessoas lá nas viagens, visualizando uma baleia.
Olha o tamanho de uma baleia. Olha o tamanho do Então, a compreensão do pensamento deles é que realmente eram monstros, porque um monstro, é enorme. Então, em comparação aquilo que eles já conheciam, as embarcações, era algo gigantesco. Então, para eles, eram considerados grandes monstros, tá? Fora que as embarcações navegavam e não voltavam. Então, existia já uma ideia, uma lenda, foi engolido pelo monstro, caiu no abismo, entre outras inúmeras teorias, tá? Muitos chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Por quê? Pois eu imaginava um povoado por monstros marinhos e por portais que levavam os marinheiros menos avisados diretamente para o inferno. Tais lendas eram reforçadas pelos naufrágios causados pela fragilidade das embarcações e pelas precárias condições de localização. Além disso, algumas teorias afirmam que a Terra era plana, o que fazia os marinheiros temerem cair no espaço infinito. A Terra é plana, acabou ali a margem da Terra, as embarcações caem numa cachoeira infinita, tá? Ao se afastarem muito da costa europeia. Se afastou muito da costa, a embarcação foi embora, meu filho, já era, não tem mais como voltar. Então, para vencer tais medos, foi necessário que muitos homens destemidos, fortes, valentes, eles desafiassem esse pensamento tido como verdadeiro e buscassem suas próprias verdades. Abandonar a crendice. Existiam pessoas destemidas, tá? Por exemplo, quando a gente fala da colonização do Brasil, para o Brasil vem muitos aventureiros, vem homens desbravadores, tá? Com o processo de colonização. E depois de colonizado, que já existiam pessoas morando e a colônia formada no Brasil, para conhecer, porque eles moravam tudo no litoral, né? Para conhecer o interior do Brasil, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, para conhecer essa parte do interior do Brasil, houve necessidade novamente de pessoas, homens destemidos, indígenas, animais ferozes, insetos, e fora que a fragilidade, a falta de conhecimento e as matas muitas vezes fechadas prejudicava. Eles facilmente eram mordidos, picados por cobra e morriam, tá? Comiam plantas, raízes que eram tóxicas, então ou até mesmo frutos. Então, a dificuldade era muito grande, porém existiam homens corajosos. E aqui nas grandes navegações, os europeus, eles estimulam. Vamos enfrentar? Vamos. E o monstro lá? Eu não tenho medo do monstro. Eu não tenho medo de cair no abismo, eu não tenho medo de ir para o inferno. E esses homens se lançam nas grandes navegações. Ok? Agora, página 35. Vai, Nicole. Página 35 da apostila. Como o professor disse aqui na sala de aula, tá? Não sei se vocês escutaram. Com o périplo africano, como eles estavam navegando próximo à costa africana, eles foram criando, né, construindo feitorias. O que são feitorias? Feitorias é o mesmo que galpões. Nesses galpões, eles guardavam mercadorias, eles arrumavam as embarcações, construíam novas embarcações nas feitorias, nesses locais que eles paravam aqui no périplo africano. Ou seja, esses feitorias eram aqui nesses locais, tá? Feitorias como já cidades, países, eles iam parando e promovendo essas navegações. Volta lá na página 34 para vocês analisarem esse mapa aqui, ó. Essa atividade que o professor acabou de mandar para vocês, como tarefa, tá? 34 e 35. Na 34, vocês vão fazer a pesquisa. E na 35, vocês vão desenvolver essa atividade que vai ser analisada de acordo com o mapa, tá? Analisando o mapa. Foi enviado como tarefa para vocês agora. Cosmógrafos é uma das medidas ligadas à técnica da cartografia.
Da astronomia, ligada à astronomia. Conhecimento astrônomo, é como se fosse uma ciência ligada à astronomia. Galerinha, então, voltando lá na página 32, vocês conseguem observar que uma dessas primeiras expedições vai sair de Portugal lá no ano de 1427 e vai chegar à Índia, a Calicut, no ano de 1498. Então, sai em 1427 e vai chegar em 1480, tá? A Índia. Então, demora muito tempo. Essa não é a mesma embarcação, tá, gente? Não vamos ser inocentes. Os líderes já morreram, vários tripulantes já morreram, foram substituídos. Então, são longos anos de navegação. Mas a navegação em si faz todo esse processo, tá? Até chegarem à Índia. Bom, na página 35, então, fala sobre os locais onde eles paravam, que eram criadas pequenas feitorias, e o projeto de contornar a África para chegar ao Oriente estava indo bem até os portugueses atingirem o sul do continente. Quando eles atingem o sul do continente, surgem alguns problemas relacionados à navegação. Por quê? Ali na apostila ele diz o seguinte: em 1488, Bartolomeu Dias atingiu um cabo muito difícil de atravessar. Então, essa regiãozinha aqui, ó, do sul do continente africano, é uma região difícil para navegação, tá? Então, os ventos constantes, as ondas gigantescas e monstruosas impediam que eles passassem. Então, chegar ao continente asiático era algo muito mais difícil do que eles imaginavam. Tá? Tinha que passar por aquela região. Tá? Era muito difícil. Por quê? Porque haviam tempestades que lançavam suas embarcações para alto mar. Na possibilidade de continuar a viagem, Bartolomeu Dias batizou a ponta sul da África de Cabo das Tormentas e retornou para Portugal. O rei João II, ele mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, pois atingiu o sul da África, mostrando que era possível chegar às Índias. Então, se eles chegaram até a ponta do continente africano, é possível. Então, tudo isso na formação de terra, sabe? Então, existe aqui a possibilidade de chegar ao continente. Tá? Muda as ideias, muda a compreensão da cartografia, dos mapas. É possível atravessar o continente africano e chegar até o continente asiático, certo? O problema é passar pelo Cabo das Tormentas. Então, apenas 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama conseguiu finalmente chegar às Índias. Desde então, Portugal passou a dominar o comércio de especiarias na Europa, obtendo muito lucro vendendo muitos produtos. No ano de 1500, o que acontece? O navegador Pedro Álvares Cabral, a caminho do Oriente, distanciou-se do litoral africano e chegou às terras onde atualmente formam o Brasil. Aqui na imagem vocês conseguem identificar, tá? Então, ele sai da navegação aqui e, infelizmente, cai no Brasil, uma novas terras, tá? Depois vai dar o processo de continuidade aqui. Só que eles achavam, aí vem toda a história, os índios, por que eles são chamados de índios, porque eles acharam que aqui eram as Índias. Aí, nas descrições do Marco Polo falava que na Índia existiam grandes castelos, cobertos de ouro, pessoas com roupas coloridas, que é a Índia mesmo, né? Aí eles olham lá, os índios não têm roupa, andam pelados, não tem castelo nenhum, só tem árvore, só mata, tá? Então, aí há essa ideia da confusão, eles se confundiram, eles acharam que eles estavam na Índia, mas na verdade estavam no Brasil. Por isso que nossos indígenas se chamam índios, por conta dessa pequena confusão, certo? Dá uma olhada na troca de ideias, onde vai falar um pouco sobre os problemas relacionados às navegações. Página 35, troca de ideias. Leiam com atenção, por gentileza, que daí vocês vão desenvolver daqui a pouco a atividade, tá? Leia o texto aí. Documento 1.
Isso está falando das navegações, das embarcações, tá? Vai, Melissa, lê o texto. Melissa, dava para você ler, você pode ler o texto para nós, que daí eu aumento o volume aqui. Documento 1, página 35. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferavam pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, ao que muitos vinham adoecendo o estômago com fortes enjoos. A fome era uma Melissa, só um pouquinho. Deixa eu orientar os colegas que estão aqui na sala de aula, estão perdidos. Para quem está em casa também, tá? Continua a página 35. A primeira parte está falando dos hábitos. Isso, primeira parte. Primeira, segunda, terceira linha. Hábitos de higiene, precário. Tá? Que mais? Proliferação de insetos, parasitas, pulga, percevejo, piolho. Em quem? Nos tripulantes. No grupo ali que está participando das embarcações. Então, não tinha higiene, gente. Era impossível ter higiene. Tá? O mau cheiro ele se acumulava, tornando-se aos poucos insuportável. A tripulação inteira estavam podres, fedidos, não tinha como ter asseio. Continua, Melissa. Acompanhe a leitura, gente. A fome era uma constante. Os armazéns de Lisboa nunca abasteciam as naus e caravelas com a quantidade de ideia de viverem. Tendo, não sei que palavra é essa. Por exemplo, fornecer alimentos para apenas 4 meses em uma viagem que se sabia durar pelo menos 7, como era o caso da Rota da Índia. Assim formava-se a bordo um mercado negro, controlado por oficiais mais graduados, excetuando-se o biscoito, o vinho e a água de regra. Todos os mantimentos, inclusive aquelas destinadas ao socorro dos doentes, eram vendidos para quem pagasse mais, forçando os mais pobres a recorrer à caça de ratos e baratas que infestavam as embarcações, quando não aos canibalismo dos companheiros mortos para se alimentar. Credo. Muito bem, vocês veem alguns pontos bem críticos das viagens. Então, para os desbravadores, homens corajosos, não era algo tão simples se lançar nessas navegações. Geralmente, quem abastecia de comida, ao invés de abastecer para 7 meses, 8 meses ou sobrar comida, abastecia para 3 meses. Sabia que a comida não ia dar. Só que, galerinha, é falta de investimento, falta de dinheiro, tudo isso faz com que eles deem um pouco menos de comida. Aí vai surgir mercado negro, né? Colocado entre aspas ali. Os líderes dessas expedições praticavam canibalismo. Os líderes, o que eles faziam? Pegavam os produtos e vendiam. Você tem dinheiro aí? Você tem algum produto? Então trocava a comida pelo dinheiro. Porque a pessoa está passando fome. Para quem não tinha dinheiro para comprar comida, o que eles faziam? Caçavam as baratas e os ratos, comiam barata e rato. Comer barata e rato, beleza. E quando aperta ainda mais? Porque, infelizmente, morriam companheiros nas tripulações, nas viagens, tá? Aí o que eles faziam? Partiam para o canibalismo, infelizmente. Como eu disse, eu acho que eu já disse a vocês, né? A gente não tem ideia do que seja fome. A gente nunca passou fome, né? Nós temos a vontade de comer e a gente abre a geladeira, vai, se alimenta, come, compra o alimento. Agora, para quem passa fome, é algo muito complicado a gente promover um julgamento. A fome deve doer muito. Então, o que eles fazem? Se encontram no desespero, a ponto de comer rato, a ponto de comer barata e a ponto de comer também um outro ser humano, tá? A ponto de se alimentar ali de carne humana. Então, são pontos bem marcantes relacionados a essa necessidade de se alimentar. O documento 2 está mostrando para vocês lá na página 36. Olha lá, documento 2. Galcerano, documento 2. Analisa a página 36. O que você vê aí na página 36? Em cemitério de navios com pessoas tentando retirar outras e gritando por socorro.
Então, infelizmente, aconteciam os naufrágios. Os naufrágios, ele vem carregados de mortes, que infelizmente muitas pessoas morriam, não se salvavam, ou tentavam salvar a embarcação, ou aquilo que eles estavam protegendo, trabalhando, até chegar ao ponto deles, infelizmente, morrerem, perderem suas vidas, tá? Então, é um ponto bem triste sobre o que realmente foram essas grandes navegações. Então, hoje, navegar, conhecimento marítimo, bússola, GPS, são instrumentos que auxiliam e ajudam bastante, porque, do contrário, antes eles não possuíam toda essa técnica e tecnologia. Pois não? Eles se viraram, né? Me chamou? Não? Na página 36 ainda fala sobre viagens espanholas. Então, o primeiro reino a se lançar nas grandes navegações que a gente acompanhou foi Portugal. E tivemos ali colaborações relacionadas ao rei, ao filho do rei, que reuniu um grupo de pessoas que pudessem estar adquirindo cada vez mais o conhecimento marítimo. Agora, em relação às viagens espanholas. Enquanto Portugal iniciava o seu processo de expansão marítima no começo do século XV, a atual Espanha, ela estava passando por um grande conflito na tentativa de expulsar os muçulmanos do seu território. A Espanha ela só se lançou também junto por conta do problema que ela estava passando. Ela foi invadida pelos muçulmanos e ela estava tentando expulsar os muçulmanos do seu território. A primeira viagem financiada pela Espanha foi do navegador Cristóvão Colombo, que acreditava na esfericidade da Terra, ou seja, a Terra ela é redonda, e pretendia chegar às Índias por meio, por um novo caminho, não fazendo périplo africano, mas navegando. A Terra não é redonda, Nicole? Então, se ele navegar ali naquele sentido, uma hora ele vai chegar à Índia. Por quê? Porque o professor está falando do texto. Estou falando sobre o rico. Sobre a ideia do Cristóvão Colombo. E aí, o que acontece, galerinha? Já que ele tem esse pensamento da esfericidade da Terra, ele acredita que se ele navegar naquele ponto e dar sequência, ele vai chegar à Índia, tá? Circulando a Terra ao invés de contornar o continente africano. Ele vai circular a Terra. Moído de mapas, produzidos por cartógrafos importantes, Colombo primeiramente solicitou patrocínio ao rei Dom Henrique, tá? O rei de Portugal. Entretanto, com o plano de Portugal de chegar às Índias, conquistar e realizar o périplo africano era maior, o patrocínio acabou sendo negado. Por quê? Porque o rei de Portugal, ele queria que ele pudesse chegar. Então, quando foi pedido auxílio financeiro, foi negado, tá? Melhor que Portugal se estimule por si mesmo do que financiar uma pessoa ligada à Espanha para que a Espanha seja a primeira a buscar esses produtos. Então, por conta disso, Cristóvão Colombo, então, ofereceu os seus préstimos ao rei espanhol, que patrocinaram as viagens, esperando obter grandes lucros, caso Colombo tivesse certo no caminho para as Índias. Então, Cristóvão Colombo falou, Dom Henrique, deixa que eu vou, deixa que eu consigo para você. E aí, na verdade, Dom Henrique falou, não dá certo, dessa vez eu não vou financiar, não tenho mais dinheiro. Então, ele vai na Espanha, e lá na Espanha ele consegue esse financiamento. A rainha Isabel de Castela, ela concedeu a Cristóvão Colombo 3 embarcações que partiram do porto em 3 de agosto de 1491, rumo ao Oriente. Em 12 de outubro, Colombo atingiu a ilha de Guanahine, localizada na América Central, e acreditou ter chegado às Índias. Por causa desse equívoco, os habitantes da América foram chamados de índios. Tá? O navegador Fernão de Magalhães, a serviço do rei espanhol, realizou a viagem de circunnavegação da Terra. No ano de 1519, partiu com ele 5 navios e 265 marinheiros, tripulantes, com o objetivo de chegar às Índias. Sua rota pretendia cruzar o Oceano Atlântico, contornar o sul da América e atravessar o Oceano Pacífico. Essa viagem durou 3 anos. No ano de 1522, apenas um navio com 12 marinheiros sobreviveu
e apartou na Sérvia, ou seja, na Espanha. O resto todos morreram, as embarcações foram destruídas por tempestades e, infelizmente, não concluíram. A Espanha entendia que chegar ao Oriente significava fazer uma viagem longa e dispendiosa. E, embora tenha sido lucrativa, pois o navio voltou carregado de pimenta e de cravo. Então, para eles foi vantajoso, porque eles voltaram com uma mercadoria muito grande. Porém, perderam 2 embarcações e de 265 tripulantes, voltaram só 18. Então, perderam muitos tripulantes. Galerinha, vocês vão desenvolver a atividade, página 36, 38. Vocês vão fazer a leitura do texto e aí responder as perguntas, tá? Letra A, letra B e letra C na própria apostila. Ô, Matheus, vai? Guarda isso daí, se concentra. É simples, e a interpretação? Galerinha que está em casa, vocês vão desenvolver a atividade, página 38. Matheus Moraes, está ouvindo o professor? Está fazendo, amigo? Tá? Ok.
Melissa, exercício número 1, que você respondeu. A tonalidade. Professor, Oi, Matheus. estou fazendo a página 35, né? 38. Hã? Acho que tá tudo perdido aqui. 35 é tarefa. Ah, já fiz então, já era. Página 38. Crianças, vamos lá? Vamos continuar? Vamos ver se tá feito. Página 39 da apostila de vocês. Apostila, página 39. Só um momento que eu vou explicar daqui a pouco para a Nicole, tá? 39. Ô, Galceran, qual que é o título que aparece ali na página 39? Mais para baixo. Novos mundos e divisão das terras. O que acontece? Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançar nas grandes navegações. A diferença é que Portugal ele começou a promover as navegações
próximo ao continente africano, ou seja, realizando o périplo africano. Já o país da Espanha, já a Espanha, ela promove as navegações, só que com aquela ideia da esfericidade, navegar em busca, ela acaba portando em novas terras. E não tem conhecimento que se trata de um outro continente. As duas têm conhecimento de navegação, as duas se lançam nas navegações, só que são diferenças ali em relação a isso. Portugal, ela vai em busca realmente do continente asiático e consegue encontrá-lo, e a Espanha acha que encontrou, mas na verdade não encontrou, tá? Trata-se de um novo continente. Apenas após a morte de Cristóvão Colombo, no ano de 1504, o navegador chamado Américo Vespúcio, ele confirmou que aquelas terras que ele havia encontrado tratava-se de um novo continente. Agora muda a configuração das pessoas na cabeça deles, tá? Que tem conhecimento de cartografia. Eram antes 3 continentes, Europa, África e Ásia. Agora, de repente, surge um novo continente, tá? Agora já são 4 continentes. Então, a América, em homenagem a Américo Vespúcio, essa pessoa que teve a identificação de que ali não era a Ásia, e sim um novo continente, a ele foi dado, então, o termo com o nome do continente de América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Portugal e Espanha eram, portanto, os 2 reinos que dominavam essas navegações. Estavam disputando ali, já determinando a divisão. O que é de Portugal e o que é de Espanha. Onde que Portugal vai navegar e aonde a Espanha vai navegar. O nome de América antes, o nome do nosso continente aqui não seria América do Sul, mas sim Brasil? Mas Brasil? E fala que o Brasil é tão grande que ele podia ser um continente. Pode, o Brasil tem uma extensão continental, o Brasil é enorme. Se eu comparar o nosso país com países europeus, os países europeus eles atravessam a fronteira em poucas horas, transitando ali de carro. E nós não, a nossa extensão para a gente chegar, por exemplo, a Bahia, não vai demorar horas, vai demorar dias para você chegar à Bahia. Então é enorme, é gigantesco. Que é uma cidade grande lá na Europa, que é do tamanho da. Eu não sei se é Alagoas ou Pernambuco. Muito. Então, o nome do nosso país, ele não tem uma referência muito grande em relação aos outros. Por quê? Eles primeiro chegam a outras regiões, depois de encontrar o Brasil. Né? Então, não está relacionado diretamente ao Brasil. O termo Brasil ele foi dado por conta da cor avermelhada do pau-brasil. Tá? Então, está relacionado a isso. Aí, aquela ideia de brasa, de ser vermelho, por isso o termo Brasil depois. Tá? Galerinha, página 40, ele fala o seguinte, olha, Portugal e Espanha disputando esse território novo, desconhecido, passou a ser conhecido por eles, junto ao Papa Alexandre VI, ele julgou a disputa e estabeleceu uma linha imaginária, tá? Vocês já conhecem, já estudaram sobre isso em geografia, certo? Essas linhas imaginárias. Como que é chamado esse acordo, esse tratado entre eles ali? Isso, que é determinado, então, o Tratado de Tordesilhas, delimitando o que pertence à Espanha e o que pertence a Portugal. Depois ocorrem novas alterações, modificações e, principalmente, disputa de outros reinos. Por quê? Por que esse mundão de Deus vai pertencer somente a Portugal e a Espanha? A gente está falando de rotas, tá? De transição, de rotas marítimas e de domínio de comércio, de regiões, tá? Olha o que um dos reis diz bem aqui, ó. Deixa eu localizar para vocês. Ele diz o seguinte, ó. Inglaterra, França e Holanda, eles se interessaram pela empreitada marítima que poderia lhes render muitos lucros. No entanto, como Portugal e a Espanha haviam conquistado a costa africana e parte do continente americano, coube aos outros reinos europeus, Espanha, França e Holanda, ocuparem ilhas da região do Caribe e terras na região
onde atualmente se localiza a América do Norte. Esses reinos, contudo, eles não estavam satisfeitos com a divisão, ou é de Portugal ou é da Espanha. E aí, o que acontece? Por causa disso, o rei da França, Francisco I, ele teria dito o seguinte: gostaria muito de ver no testamento de Adão a passagem em que ele divide o novo mundo entre os irmãos, o imperador Carlos V e o rei de Portugal. Então, a ideia dele era provocar justamente essa ideia. Bom, está falando de Adão, claro que vocês sabem, né? Adão e Eva. Ele queria saber aonde que Adão está passando essas terras para a Espanha e para Portugal. Por que eles também não têm direito? E aí começam, né, essas indagações com o objetivo deles poderem também promover essas navegações nessa região. Já que não podiam se apossar das terras, navegantes ingleses, franceses e holandeses começaram a fazer o quê? Praticar a pirataria, que foi o que o nosso colega aqui perguntou, né? Guarde esse livro aí. Aí a pirataria começa a ser promovida nessas regiões. Além disso, alguns lugares de colonização portuguesa e espanhola foram ocupados. Portugal e Espanha, eles têm que dominar e conquistar o seu território, dar conta do seu território. Além de ser território, eles tinham que dar conta dos outros territórios que eles achavam. Tem como? Não tem. Não. O que esses países aproveitam? Aproveitam para promover a pirataria. Então, eles vão começar a promover o comércio clandestino. Muitos países, alguns países, eles acabam vindo para o Brasil e eles buscam o pau-brasil. Eles começam a roubar o pau-brasil de Portugal. Por quê? Porque o Brasil, igual o Jonathan acabou de pontuar, que a professora de geografia disse, é enorme, é gigantesco. Quem que vai cuidar a costa inteirinha do Brasil? É possível? Para aquele momento é complicadíssimo, é impossível. Não tem como identificar. E o índio, ele não sabe falar, ah, você é português e você é espanhol. O índio, todo branco que vier é branco. Não tem diferença. Ah, não vou dar o pau-brasil para vocês porque vocês são da Espanha. Não, o índio não consegue identificar. E aí eles acabavam promovendo essas piratarias, tá? Esses roubos de mercadorias aí, certo? Galerinha, para finalizar, vocês vão começar a desenvolver a atividade da página 42 da apostila. Apostila, página 42. Vai, Matheus. Apostila, página 42. Vou escrever no chat para o Matheus não ficar perdido, para a Melissa também. Como? O que estabelece? Ô, professora, 2 é para fazer no caderno e na apostila, porque tem símbolos do caderno, mas tem linha. Você faz tudo na apostila, tá? Ah, tá.
Pro 2 precisa fazer no caderno? Não, Matheus. Ah, tá, obrigado. Professor, já terminei, tá? Tá bom, Matheus. Obrigado.
Pessoal, terminaram a atividade? Não, professor. Vai. Vamos Resolveu. 3-1. Pessoal, vamos adiantar um pouquinho, tá? Terminou a página 40. Terminou a página 42. Vocês vão lá para o CA de vocês. CA página 18. CA página 18 e 19.
CA 18 e 19. Quem terminou a atividade, tá? Quem não terminou pode continuar aí, desenvolve. Matheus Moraes. Isso. Matheus Moraes, CA, página 18 e 19. Isso. 18 e 19. Por que eu vou fazer essa página? Matheus, 18 e 19 do CA. Vai fazer o que com ela? Matheus Moraes, vou escrever lá no chat. Professor, você não tá me ouvindo, não? Sim, por quê? Tô te ouvindo, Matheus, por quê? Ah, tá. É porque eu tava falando meia hora lá. O que que eu vou fazer na página? Já abriu o CA, página 18 e 19? Já. E aí, o que você vai fazer? Fazer? Fazer atividade, tá? Dezoito e 19.
Agora, galera, página 42 da apostila e depois será a página 18 e 19. Professor, Oi, Matheus. eu já terminei. Já não deu o horário da aula? Acabou de dar horário, Matheus, 11h20. Interessante. Tá? Aí aqui a aula vai até 11h25. Falta ainda 5 minutinhos, tá? Só que aí, nesse tempo, os alunos vão indo embora, organizam o material. Tá?